Olá. Tudo bem com vocês? E aí, Matheus, tá suave? E aí, tamo suave, né? Tamo indo. Tamo indo. Então, rapaz, olha, hoje vamos conversar bastante. Eu fiquei sabendo que vai ser uma coisa muito produtiva, que vai levar nosso tempo. Exatamente. Vamos ficar horas e horas falando sobre a vida dos outros. Basicamente. Basicamente, Episódio de fofoca. Fofoca do santo, né? Fofoca saudável. fofoca boa, que agrega bastante. Exatamente. Que enriquece a nossa alma. Tudo bem, você coloca na tela aqui um caminhãozinho. Esse brinquedo passando. É, Eu queria inverter a imagem daquela motinha pra ela passar pros dois lados, só que eu só consigo do jeito que ela tá, indo pra lá. Por isso que você vê que você vai pra lá. Entendi. Mas então, hoje vamos falar sobre os santos, que eu ia falar santos católicos, mas eu só acho que só conheço esse, né, além do time de futebol. Tem os santos judaicos também. Tem, né? Abraão, Davi, Esses santos. José. Eles são santos, estão no centro, são santos. Mas Muito judaico bem não é calculado. judaico, né? Agora parou de ser judeu. Eles se tornaram católicos. Mas Não tiveram. é muito bom a gente definir o conceito de santidade de novo. Eu Tá acho bom. que já fizemos isso. Mas preste atenção, você, protestante que não entende. O que não quer A gente entender, né? tem que repetir várias vezes que santo é nada mais, nada menos do que uma pessoa que está no céu. Porém, a diferença de nós para um santo é que na terra eles já mandaram bem, entendeu? Sim, eles fizeram um papel de céu aqui bem feito. Exatamente, eles já viveram o céu antes de ir para lá. Ou purgatório, é mais fácil o purgatório. Faz sentido. Quando a gente chegar em Santa Teresa, eu posso falar sobre isso. Mas é isso aí, vamos falar sobre a vida, fatos e sobre a morte de vários santos, que uns são meio sofridos, outros não. É, tem assim, cara, foi os baque. Eu não peguei nenhum mártir, Não, você pegou. eu peguei um monte. E eu sou mais triste, mas nossa, velho, cada história, putz. E eu fiquei mal mesmo, sabe? Assim que eu acabei de estudar as histórias, eu comecei a sentir uma. Sei lá, que eu tava atraindo todo mundo que eu amava. Por quê? Não sei, eu só senti isso. Aí eu falei pra Raquel, nossa, mas o que será que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, eu só tava ali estudando. De repente eu fiquei muito mal. Porque é pesado, velho, tem uns bagulho que eu vou... Talvez você já sabe a morte, por exemplo, de Santa Luzia. Mais ou menos. Nossa. A galera era torturada. O povo era muito criativo Nossa. na forma de matar os santos. Ah, vamos fazer desse jeito. Esse outro. E eles iam inventando, entendeu? Então, por isso, é cada vez mais cruel e surpreendente que mesmo diante dessa morte, o santo fala, mas eu não vou negar, não. É, isso mesmo aí. assim se manteram firme. Exatamente, cara. Então, vamos começar sobre um dos primeiros santos do Novo Testamento, que é São José, o pai adotado de Jesus. Porque geralmente você se adota um filho. Mas no caso, José, Ele foi adotado ele foi adotado. inversamente proporcional. Exatamente. Então, fala que Maria, nós devemos a ela hiperdulia, e para São José é protodulia, que é ali na meiota, entendeu? Protodulia. Protodulia, tá ali, ó. Por quê? Porque tanto ele quanto Maria pode chamar Jesus de filho. Então, isso dá uma certa importância para o santo, no caso, São José aqui. Então, todos os santos nós iremos falar do contexto histórico, social, religioso, um pouco da vida dele e depois a morte. O contexto de José é o mesmo contexto de Jesus. Então temos a invasão e opressão do Império Romano, porque os judeus nunca têm paz. Vai lá o egípcio, vai os babilônicos. Os egípcios nunca têm tranquilidade. Só agora que tá tendo um pouco. Os judeus... Os judeus tomam no bumbum desde que é judeu. Desde que judeu eles estão tomando... Por que será, né, cara? Porque eles não eram fiel. Deus fala, olha, se vocês seguirem certinho, mas não. Chega outro povo, Deus fala, não, vamos adorar o bezerro. Não, agora a gente vai acreditar em tal coisa. Samaritanos é um caso desse. Não, vamos adorar em outro lugar. Sendo que Deus falou que é só ali que é. Então, Deus fala, mas, velho, tem que mandar uns castigos, dar uns tapas na bunda, tá ligado? Mas esse cara não aprende, velho. É igual nós na vida. Deus tem que fazer alguma coisa pra nós acordar. Sim, aí nós toma com força, depois nós vai lá e faz merda de novo. Impressionante. Exatamente. E daí,
temos o povo judeu que clamava por um Messias. Porque o que era na mente do povo judeu? O que era o Messias? É o cara que vai livrar a gente do Império Romano. Tanto que Pedro falhou várias vezes por causa disso. Porque Jesus falava, não, eu vou morrer. Ele ficava meio de cara, não, mas você tem que libertar a gente, cadê os seus raios, cadê as bolas de fogo, pô? Ele é sanguíneo no Pedro, né? Porque, nossa, era cada nóia, ele sempre... Ele falava, eu tô com você até o final, ia lá e isso aí nem conheço, nunca vi na minha vida. Nunca nem vi, que dia foi isso? Enfim, mas a mentalidade na época, tanto tem gente que falava que Judas só vendeu Jesus porque ele tinha certeza que Jesus ia soltar um raio e matar todo mundo. Entendeu? Tem isso. Mas realmente faz sentido Judas fazer isso. Só que ele viu, ixi, não tá soltando. Ixi, que merda. Caguei, vamos matar. Eu vou me bater. Pô, não pode falar isso, tem que ficar censurando depois. Vou me auto e tirar a vida. Vou me Marta. Marta, ela tá tendo Copa Feminina, vocês ficaram sabendo, né? Ninguém tá vendo, vai. E outra coisa interessante é que o judaísmo já era velho naquela época. Se hoje o judaísmo tem 5 mil anos, na época tinha 3 mil, tá ligado? Então já era uma religião antiga. E o povo já tinha recebido muito profeta. E foi nesse contexto de opressão, de império, que São José nasceu. Sabemos alguma coisa da vida dele antes? Nada. Mas provavelmente ele tinha os benefícios, né? Com certeza. Que ele era chamado de justo lá no Evangelho de São Mateus, então no mínimo ele já era santo ali quando foi casar com Maria. E a gente começa a história dele falando do lírio, que está nos apócrifos, a tradição da igreja, que Maria, como era confiada por sacerdotes, eles usaram um método um pouco comum para escolher quem ia se casar com ela, e daí tinham vários homens com raminhos na mão, e na hora dela escolher, o raminho que José estava segurando nasceu um lírio ali. É isso mesmo. Nasceu na mão dele. Ajudou os noivos a se encontrarem e verem que era o sal visível. E daí a gente vai entrar numa área muito obscura, a Twilight Zone, assim, na zona crepuscular de como que era a dinâmica do casal. Namorados, noivos e casados. Bom, primeiramente a gente tem o suposto voto de castidade que São José e Nossa Senhora fizeram. A gente citou no episódio de Nossa Senhora, mas vale a pena relembrar. Por quê? Diz essa teoria, que é a teoria mesmo, que os dois tinham uma vontade imensa de consagrarem-se a sua virgindade, a sua castidade a Deus. E eles compactuaram desse voto, ou seja, antes de se casar, tanto José quanto Maria decidiram deliberadamente que não iriam ter relações sexuais durante o casamento. E o único fato que corrobora isso é a resposta estranha que Maria deu ao anjo. O anjo fala, você vai ter um filho. Ela fala que não conhece homem nenhum, mesmo estando casada. Então, isso pode indicar de que talvez... Enfim, vocês entenderam. Eles já tinham combinado e os dois tinham certeza que essa era a vontade de Deus. Por isso ela se admirou tanto. Nossa, se Deus me disse que não era para eu ter filho e vem um anjo falando que eu vou ter, como que isso vai acontecer? Porém, o que eu não contei no outro episódio é que ela não contou isso para São José. E do nada ela apareceu grávida. Ninguém achou estranho, só ele. Porque ele é o único que tá, ué. Peraí. Daí vem outra zona crepuscular aqui, que é por que ele pensou em abandonar Maria. Porque tem essa indagação lá no Evangelho de São Mateus de José estava totalmente aflito, pensando em abandonar ela secretamente, e tem 3 teorias para isso. A primeira teoria é que ele achou que ela era adúltera mesmo. Ou seja, ele falou, ixi, me traiu. Mas não queria que ela morresse. Daí, já que não queria que ela morresse, vamos abandonar discretamente aqui. Uhum. A outra teoria mais extrema é que ele já percebeu na hora, não, foi um anjo, então eu vou deixar pro anjo, entendeu? Daí tem outra que é mais
indagante mesmo, que é o que eu acredito, que é assim, ele olhou para aquilo, sabia que Maria era pura e que não era dele e que com certeza era de Deus, daí ele ficou tão assustado que ele falou, essa responsabilidade não é para mim. Maria sendo tão santa como ela é, e Deus sendo Deus, dando um filho a ela, com certeza isso não é algo desse mundo. Então, talvez Deus queira que eu deixe ela para ele, entendeu? Deixe ela para lá e eu saia como culpado, como o cafajeste que abandonou. O que passou na cabeça dele? Talvez não se achava justo também o suficiente, digno de cuidar e tudo mais, participar desse mistério misterioso. E parando para pensar, não era assim. Foi o grande graça ele ser o líder da Sagrada Família. Porque de um lado temos uma Imaculada, que é cheia de graça, e do outro lado temos o próprio Deus encarnado, e do outro temos o Josézinho. Josézinho carpinteiro, tá ligado? É um fardo muito gigantesco, se for pra gente parar pra pensar. Que ele, de todos ali, é o mais normal, e ele foi escolhido pra liderar essa família. Então o negócio deve ter sido um baque bem pesado pra ele mesmo. É verdade. Mas o fato é que antes dele tomar qualquer decisão, ele dormiu. Ainda bem. Você fica a dica. Quando você tá nessa indecisão, dorme um pouco. Esfria a cabeça. Por isso temos a imagem aqui, você vai pegar, ó, de São José dormindo. Sim. Porque São José dormindo é algo muito importante. É bom que ele durma mesmo. É bonitinho a imagem. O fato é que depois de dormir, ficou decidido. Ele viu que era aquilo mesmo, não tem pra onde fugir. Ele assumiu a Sagrada Família como chefe. E daí temos o casamento dele. Então ele trabalhou como carpinteiro. E eu te mandei uns meses atrás toda uma reflexão sobre o que é ser carpinteiro, né? Uhum. Você pega uma matéria bruta e modela ela da forma que você achar melhor e dá novo significado. E que isso é ofício de Deus, porque Deus, quando nos criou, pegou a lama e deu um significado maior. Então, ou seja, Deus queria uma profissão para ele muito parecida que ele já tinha, entendeu? Que é criar, que é transformar, criar coisas novas. E São José, coincidentemente ou não, tinha esse ofício também. E depois disso, depois do casamento, veio as primeiras dificuldades. Por quê? Porque o imperador romano queria fazer o recenseamento de todo o império. Ou seja, saber quantas pessoas tinham, de onde vinham e tudo mais. E tanto São José quanto Nossa Senhora eram descendentes de Davi. E Davi morava na terra do pão, que é Belém. Bethlém é a terra do pão, a casa do pão. E eles foram lá. Só que Belém era uma cidade muito, muito, muito pequena. E daí eles não tinham onde ficar. E daí cruzamos a narrativa do parto de Nossa Senhora. Eles passaram esse perrengue lá. E provavelmente lá eles ficaram por um tempo a mais. Por quê? Porque os reis magos encontraram eles em Belém. E a tradição diz que os reis magos chegaram quando Jesus era um pouquinho mais grandinho, entendeu? Tinha um pouquinho mais de idade. Eles encontraram em Belém Jesus com toda aquela indicação da estrela lá. E as dificuldades iniciais passaram. Por quê? Porque eles ganharam ouro, principalmente. Ou seja, a Sagrada Família passou um perrengue no começo, porém, um tempo depois, veio de bandeja muito ouro para que eles pudessem sustentar. E isso eu acho bastante legal. É. Muito legal. Porém, como nada era só flores, né? Depois da visita dos Reis Magos, Herodes falou, vixe, tem alguém querendo pegar o meu trono. E decidiu matar todas as crianças de Belém. Eu acho que foi na ida deles, né? O quê? Ele tava pensando nisso já. Tem uma parte da Bíblia que fala que ele passou por Herodes, aí eles foi lá, e aí um anjo avisou para eles não voltar pelo mesmo caminho, porque ele queria não dar glórias ou graças ao... mas queria matar. Ele queria saber exatamente quem era o rei, porém ele só ficou sabendo da cidade mesmo. Daí lascou, porque ele matou todas as crianças e São José dormiu de novo, olha que legal, e foi avisado por São, vaza daí, vai pro Egito, e eles ficaram 4 anos.
4 longos anos no Egito. Aonde? Em Zeitum. Zeito. Onde Nossa Senhora apareceu. Olha como as histórias se cruzam. Por que será? É verdade. E depois disso temos um grande vazio. Ninguém sabe o que aconteceu dessa parte de, sei lá, os 4 anos de Jesus, 5, até os 12. Mas acontece que nos 12 aconteceu uma ocasião um pouco curiosa, digamos assim. Karaokê isso aqui. O meu ficou de boa, apesar de ficar pior. Que bom. Bom, todos os judeus tinham por obrigação ir uma vez por ano, na Páscoa, para Jerusalém, para ofertar seu sacrifício, fazer suas orações e tudo mais. E quando Jesus tinha 12 para 13 anos, ou 13 para 14, dentro dessa faixa etária aí, eles foram e perderam Jesus. Simples assim. Por que eles perderam? Diz as teorias, os padres da igreja, que geralmente as caravanas eram divididas entre mulheres e homens, porque na cidade grande, principalmente, os homens não podiam falar com as mulheres diretamente. Por isso sempre Jesus fala com a mulher, eu espanto, tipo, caraca, ele tá falando com a mulher no poço ali. Como assim? Né? Enfim, os judeus respeitavam isso. Então, Nossa Senhora achou que Jesus estava com José, e José achou que Jesus estava com Nossa Senhora. E quando eles se encontraram, cadê Jesus? Jesus sumiu. Sumiu por 3 dias. Eles ficaram 3 dias procurando Jesus. E é interessante pensar o porquê Jesus fez isso, porque até lá, até esse momento, ele era obediente, nunca deu trabalho, digamos assim, provavelmente, né? E de repente ele decide sumir. E outra coisa que dá pra gente pensar é que José era um mais humano ali. Então imagina o desespero que esse homem passou. Tipo, eu perdi o filho de Deus. Pra mim, o castigo vai ser muito melhor. Verdade. Situação. Sim, foi isso aí. O que falam, eu acho que eu disse no episódio de Nossa Senhora, né? Que o que aconteceu foi para que eles sentissem a dor que os outros discípulos sentiram com a morte de Jesus. Porque os discípulos não tinham fé nenhuma, não sabiam o que ia acontecer depois que Jesus morreu. E nesse caso aqui, os dois foram pegos totalmente desprevenidos. Porque Nossa Senhora sabia que Jesus ia morrer, ia ressuscitar. Mas nesse momento, ninguém fazia ideia de que Jesus ia sumir, ia acontecer nada disso. Mas enfim, aconteceu isso daí. E temos outro vácuo de como o que aconteceu com São José. Mas daí a gente se encaminha para a morte dele. Por quê? Dizem que a morte dele se deu também em Jerusalém, nesse período em que eles sempre iam lá. Então, a última caravana que a família fez junta para Jerusalém, José ficou doente lá, talvez por causa da viagem, por causa da idade, mas o mais aceito mesmo era porque não era bom que ele estivesse vivo com Jesus pregando, né? Porque falava, o seu filho tá fazendo aí, pô, mano. Era o momento dele sair para Jesus falar que era filho de Deus mesmo. Ou seja, em terra, José foi totalmente usado por Deus mesmo. Foi um instrumento que teve que sair da cena no momento certo. Porém, a morte de São José, talvez dentre os santos, todos os santos, talvez não, com certeza, foi a melhor morte de todas. Porque ele morreu ao lado de Jesus e Nossa Senhora juntos. Então, pô, imagina uma morte dessa, cara. 10, né? E não acaba aí, porque falam também a tradição que ele ressuscitou junto com Jesus. Porque se você for ler o Evangelho de São Mateus, quando Jesus ressuscita, um monte de gente começa a ressuscitar em Jerusalém. Então, se ele morreu e foi enterrado em Jerusalém, então provavelmente ele ressuscitou em Jerusalém também. E o que corrobora com isso é que tem relíquia de todos os santos. Até São João Batista tem a cabeça dele, mas de São José não tem nenhuma relíquia de primeiro grau. Não tem nenhum osso, nenhum crânio, nenhuma unha, tá ligado? Então, provavelmente, ele ressuscitou junto com Jesus.
E tem um apócrifo que fala sobre a mansão dos mortos também. Entre a ressurreição de Jesus e possivelmente de José, fala que quando Jesus desceu à mansão dos mortos, estava um grande silêncio lá. Adão e Eva, todo mundo olhando o que está acontecendo aqui. Até que de repente Jesus ouve, todo mundo ouve e fala: Oi, filho, sua mãe, como é que tá? Tá tudo bem? Era São José que estava lá, porque ele já conhecia muito bem aquele que foi para libertar todo mundo na mansão dos mortos, né? Acho muito bom essas tradições. Pode ser que não aconteça, pode ser, mas é muito legal. Tem muita coisa que a gente não sabe que pode ser ou não, então. Mas é legal. Exatamente. É legal pensar sobre isso, né? Se Jesus foi lá. Eu não duvido nada. É bem uma chance muito grande, pô. Com certeza. No mínimo teve um abracinho ali. É. Filho, tudo bom. Depois da morte de São José, teve algumas aparições dele. A mais forte que eu trago é a da escada. Eu contei a história pra você já. Não sei. Bom, as irmãs de Loreto foi a casa que apareceu no lugar. Elas, no México, precisavam de uma escada que ligaria, tipo, onde ficava o coral e a igreja. Por quê? Porque o carpinteiro que estava fazendo a igreja de madeira, né, morreu antes de terminar o serviço. E daí elas fizeram a novena de quem? São José, para que ele mandasse alguém para consertar. E do nada aparece um homem todo esquisito, misterioso lá e fala: não, eu vou conversar com vocês. A única regra, a única condição que eu tenho é que ninguém entre aqui enquanto eu estou trabalhando. E daí elas viam que ele sempre via, voltava e construiu a escada. E daí elas foram investigar de onde ele tirou tanta madeira. Nenhuma madeireira ali nos redores tinha vendido madeira para ele. E recentemente fizeram um estudo na madeira, fala que só lá na região de Jerusalém, lá na terra de Jesus mesmo, é que se encontrava aquele tipo de árvore, daquela espécie. Ou seja, provavelmente foi São José que foi fazer esse favor aí. E sempre dizem, e eu atesto, eu vou dar o meu testemunho aqui, eu tenho pouco testemunho, mas com São José eu tenho mais, é que a missão espiritual de São José é conduzir. Quando Maria é a Consoladora, a Mãe de Misericórdia, São José tem essa missão de conduzir as pessoas. Ele sempre mostra o melhor caminho, sempre indica onde você quer ir. E daí vem o meu testemunho. Primeiro que São José está muito presente na minha vida, com coincidências muito legais, né? Por exemplo, começa com minha mãe, que nasceu no dia de São José. E eu nasci no Hospital de São José, no Paissandu. E eu fui batizado na igreja de São José. E a minha vida inteira, e ainda hoje, eu moro na rua José Carlos Joaquim. E a minha esposa também, ela foi batizada na igreja de São José, na cidade que é consagrada a São José. E além disso, a gente se casou no ano de São José. E tem mais, eu acho que eu estou esquecendo. Um dia depois do dia de São José, a gente se casou. E para eu decidir se iria casar-me ou não, eu fiz a novena de São José. Antes eu fiz pedindo um emprego, consegui um emprego. E depois para decidir se ia casar-me ou não com São José. Então ele conduz realmente. Legal. O meu aniversário de namoro também foi dia de São José, dia 19 de março, né? Foi exatamente, na verdade eu tava no casamento da irmã da Raquel, e aí não sei porquê foi mudado pro dia 18 esse ano, né? Alguma coisa assim. A solenidade foi mudada. Isso. E aí quando virou meia-noite, eu nem percebi, aí eu pedi ela em namoro, aí... Nossa, 19. Rapaz. E talvez a gente pede casamento 19, casa também, 19, quem sabe, né? Só pra conduzir. Legal. Então o São José tá presente, entendeu? Ele... Sei lá, cara, não sei explicar essas coincidências não, mas... Eu nunca dei muita atenção pra ele, só comecei a dar agora que eu comecei a estudar mais sobre as coisas, e a Raquel também falou bastante sobre, mas eu nunca tinha dado atenção pra ele. É porque até na Bíblia e na tradição ele é muito esquecido, cara.
ele é bem esquecível, digamos assim. Mas se a gente aprofunda, Zé igual a gente Ninguém tá foi esse fazendo daí, será? Hã? Zé Ninguém, será que tiraram daí? Ele Sei não lá. era, não era imaculado, não era Deus. Mas só olha o que ganhou. É. Tanto que outra coisa que falam é que São João e São Tiago pediu, ó, quero um lugar na minha direita e na minha esquerda. Daí Jesus disse, não, mas esses lugares já estão reservados. Daí fala que é pra Maria e pra José, pô. Os pais ali, né? Eu tô querendo demais. Os caras eram É, forgados. os caras demais, cara. Os dois são muito mimados. Demais. E é isso aí. É isso aí, São José? Filé. Ok, vamos lá. Tá, isso aqui tem poucos relatos porque foi no ano de 203. Entendeu? Pertinho. Pertinho, então a fé estava forte, principalmente a perseguição. O pau estava quebrando. Santa Perpétua e Felicidade. Eu achava que era um nome só que depois eu vi que não. Que só não colocaram Santa para falar felicidade, mas significa para as duas, que é o seguinte. No ano de 203, em Cartago, era no norte da África, que agora tem outro nome, a cidade, eu não lembro como é que é o nome. Existia uma família nobre ali, e nessa família, o que importa para nossa história, tinha o pai, que era um nobre pagão, e tinha uma filha chamada Perpétua, que tinha 20 anos e tinha acabado de ter um bebê recém-nascido. E ela tinha uma escrava chamada Felicidade, que também tinha a mesma margem de idade. É uma tradição. Felicidade? Letícia quer dizer felicidade. Ah, tá. Então a Letícia era uma escrava, e beleza, né? E aquela questão, porque a escravidão para aquela época não era uma escravidão ruim, né? Não era uma escravidão, as pessoas até queriam, na maioria dos casos. Eram mais servos. Mais ou menos assim, não, elas se consagravam. O que a gente faz com Nossa Senhora, as pessoas faziam com as outras. Ah, eu quero ser escravo, cara. Era desse nível, porque a relação das duas eram boas. As duas eram cristãs e tava rolando a perseguição no Egito. Eu não anotei quem tava perseguindo, mas a perseguição era forte, o bagulho era pesado. E aconteceu o seguinte, Felicidade estava grávida de 8 meses e a outra, então, elas são as padroeiras das mães, das grávidas, por causa disso. E a Perpétua tava com um filho que tava acabando de nascer, tava amamentando e tudo mais. Então tava um bagulho bem novo. E o pai delas, por ser pagão, suplicava para ela negar a fé. Fazia de tudo, chorava, gritava, falava sobre o filho, olha o seu filho, ele vai ficar aqui sem você, se te pegarem. Pra poder evitar a morte da filha, né? Porque, pô, o jeito que se matou ainda era um bagulho bizarro, já eu chego lá. E ela falava, entre choros, ela falava, não posso, sou cristã. Então, ela batia o pé no negócio. Pô, velho, era um negócio muito pesado, mas vamos lá. Então, como uma boa perseguição, capturaram os cristãos. As duas não eram batizadas, mas elas foram batizadas dentro da prisão. E enquanto elas estavam na prisão, Felicidade, que era a escrava, ela teve um filho lá dentro. Enquanto estava tendo parto, o soldado ficava caçoando dela por causa dos gritos, porque foi um parto bem doloroso, falando que está gritando agora e depois quando os animais começarem a te morder. Um bagulho desse. Mas você fraga por que foi tão dolorosa, cara? Não. É porque quando o bebê nasce de 6 meses, ou tipo 6, 7, é mais fácil porque é menor. De 9 é mais fácil porque dilata. De 7, 8 não tá grande e não tá dilatado. Entendi. Que bosta, velho. Que bom que você sabe, vai ter estudado. Então, e aí o negócio tava saindo daquele jeito e ela, enquanto depois que o soldado falou ali, ele falou assim, você está lamentando agora e quando as feras a estiverem mordendo. E tudo esse relato aqui existe porque a Perpétua ela fez um diário dentro da prisão. E é bem relatado, inclusive, eu anotei aqui que o diário é um dos mais comoventes e realistas da história da igreja. Porque é feito para mulher e uma mulher também que era nobre. Então, mulher costuma ter esse tato melhor para poder fazer, ainda mais uma santa, tá ligado? Então, era um negócio bem comovente, eu acho que eu pretendo ler, inclusive. E a Felicidade respondeu, agora sou eu que estou sofrendo, mas no martírio será Cristo que sofrerá por mim. É muito bom, as falas dos santos são as melhores, por isso que eu não vou falou isso aqui, não, eu anotei aqui para ler, porque, velho, é muito incrível. Tem cada um que você fica, nossa, lacrou demais, morre feliz. É aquilo que Jesus fala, né? Não, vocês não dirão, é o Espírito Santo que dirão no seu lugar, nem sai. Sim. É isso, cara, da cara. É muito bom. E beleza. E aí o negócio, beleza, teve lá a questão do batismo, foi batizado ali dentro, Perpétua fazia e juntou tanto esse
esse diário com os registros oficiais da época, sabe? Da questão do pessoal que realmente via acontecendo aquelas coisas com os que estavam sendo perseguidos. Tinha gente que não concordava, entende? Então sempre teve esse lado da história também. E aí juntaram as duas coisas e fizeram um livro que eu não anotei aqui, desculpe, mas tem um livro sobre essas duas santas, que é todo esse conjunto. Aí colocaram na famosa arena, o que faziam com outros. Com o pessoal que, se eu não me engano, era mais próximo, era apóstolo, discípulo, alguma coisa assim, sabe? Tinha mais intimidade com Jesus nesse sentido. Não só foram convertidos, mas trabalhavam ali. Eles foram jogados na arena para serem comidos por, acho que, leopardos. Alguma coisa assim. Eles eram comidos, literalmente. Nessa arena, onde ela foi jogada, foi solto touros. E os touros começavam a pegar todo mundo que estava ali, os cristãos, e batiam, jogavam pro ar e reviravam. Perpétua foi atingida primeiro, aí Felicidade foi lá, ergueu ela, tava com as roupas toda rasgada já, toda machucada, porque touro é touro. E ela disse: fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros, falando para todo mundo que estava ali junto. Todos vocês. Não deixe que o martírio seja pedra de tropeço para vocês. E depois disso, a multidão ficou, sabe, que bonito, mas mesmo assim, depois mandaram matar ela. Né? O pessoal começou a gritar pedindo a morte dela. E daí foi os gladiadores, não foi? Foi o pessoal, os carrascos lá, né? Os que gostam de fazer isso. Tem outro relato dessa mesma cena é que o que foi, acho que matar... deixa que eu falei. Eu botei isso. Felicidade foi a primeira a ser degolada. Tem uma diferença entre decapitado e degolado. Decapitado é quando é alguma coisa judicial, que a lei manda. E degolado é só porque tô aqui, vou cortar essa cabeça. Foi isso. Então tava lá todo mundo estrupiado por causa que os touros fizeram uma bagunça nelas. Felicidade foi a primeira a ser degolada, e em seguida foi Perpétua. Só que na hora que o soldado foi tentar cortar, ele errou o golpe. E acertou no lugar onde não matou ela. Ela soltou um grito de dor muito grande e depois apontou pro cara onde é que ela deveria cortar. E aí ela foi degolada também e acabou-se a história das duas. Porque o cara era novato, né? Era novo? Ele era a primeira vez dele ali. Nossa, velho. Coitado. Nossa, que situação. Poxa, que situação, hein, cara? Imagina. E eu acho que por animal é muito pior, cara. Sei lá. Morrer com bicho, tá ligado? Não sei. Eu não sei o que é pior, porque depois tem outro relato de mais santo aí que sofreu bastante a mão de homem. Sei lá, cara, acho que servir a Deus é difícil mesmo, você tem que morrer sofrendo. O problema é que de bicho, às vezes, o bicho não ia. Tá ligado? O leão ignorava. Daí eles falaram, vamos ter que inventar outra forma de matar agora. Isso fazia isso. Tem casos mesmo, isso é verdade. Mas tá. Santa Luzia, também chamada de Santa Lúcia. O que acontece? Ela nasceu em 280 na Itália. Era uma menina... Era uma menina bem cabeça, assim, já pro tamanho dela. Na época, era apenas uma menina, ela era filha de pais nobres e cristãos. Na maioria do caso é assim, graças a Deus. Tinha uma família bem ali para poder educar. Só que o pai morreu quando ela era bem criança. E a mãe ficou para educar ela. Então, a mãe era cristã, educou, bonita, a menina cresceu em como é que fala? Em idade e sabedoria. Pode ser. Cresceu, só que aí, uma tal situação seguinte. A mãe... né, ela ia ficar sozinha depois que a filha fosse casar. E ela queria muito que a filha casasse, logo com um rapaz que ele era pagão, entendeu? E ele, além de ser pagão, ele também fazia todo aquele negócio de culto para outros deuses, não era um pagão qualquer. E era um pagão que também tinha uma vida bem enriquecida, era bem de dotes. Beleza. Aí a mãe dela, com o tempo, começou a sofrer hemorragias graves, igual aquela da passagem da Bíblia, sabe? E nessa situação, por causa dessa passagem, Luzia teve a seguinte ideia, falou assim, ela teve uma fé muito forte de que se ela tocasse o túmulo de Santa Ágata, que tinha ali, ela seria curada da mesma forma que a mulher foi curada quando viu no manto de Jesus. Né? Tanto que Jesus fala, quem tocou em mim no meio da multidão. E aí ela teve essa fé e falou, beleza, vamos lá. Se isso acontecer, se ela se curar, vai ser um não para esse casamento, e eu vou dedicar toda a minha vida a Deus. Eu vou entregar minha castidade, minha virgindade a Deus. Beleza. Aí elas foram. E quando chegaram lá, quando a mãe tocou, Santa Ágata apareceu para Santa Luzia e falou o seguinte, Luzia, minha irmã, por que pedes a mim o que você mesma
pode conseguir para sua mãe. Tua mãe já foi curada pela tua fé, e assim como a cidade de Catânia foi beatificada por mim, assim também por seu meio será salva a cidade de Siracusa, que é onde ela estava. Ela viu aquilo e falou, fechou. Imagina, apareceu uma santa para você, ela acabou de ter a resposta que ela queria, que ela não casar e se entregar a Deus, a vida religiosa. Só que aí que ela fez isso, ela pegou também os dotes que ela tinha de casamento e entregou tudo aos pobres. Vendeu e deu tudo para os pobres. O dote que ela recebeu? Ela tinha os dotes que ela iria usar para o casamento, né? E negou o rapaz, que era o pretendente. Nesse momento, o pretendente ficou pistola e denunciou ela para o governante. E denunciou como cristã, que também tinha perseguição na época. Então falou, ela é cristã e ela fez isso, então beleza. Aí os caras foram lá e fizeram meu irmão. Tá. Quando aconteceu isso, ela foi condenada por ser cristã, como disse, e por saber que tem essa questão da virgindade que ela estava querendo prezar por Deus, o governador levou ela para um prostíbulo. Queriam levar ela para um prostíbulo. Só que nem 10 homens conseguiam tirar ela do chão. Ela fez uma oração assim, ó. Quem vive casta e santamente é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Ela rezou isso e ninguém tirava ela do chão. Pegaram, cara, bois para tração e não tiravam ela do chão. Mano, imagina isso, que incrível. Tanto que tem vários retratos dela que também tem esses bois aparecendo na retratação. Mano, imagina que impressionante, tô até arrepiando a barba aqui. Muito louco, velho. A curiosidade é que, se eu não me engano, Santa Ágata mesmo, ela protegia, Deus protegeu a virgindade dela. Sim, o cara foi pegar pra estuprar ela, só que o cara ficou cego assim que relou nela. Sai. Exato, velho. É muito legal, cara. Deus, não, impressionante, imagina os boi puxando e a mulher estática. Ah, tá. Só que aí viu o que tava acontecendo aqui e falou, mas que isso? Tá bom, chega, vamos matar ela. Dizem que é história, tem vários registros que falam que a história diz, então não sei se é verdade, que primeiro arrancaram os olhos dela, tanto que ela é a santa que a gente pede para proteção dos olhos, e os olhos se restituíram milagrosamente. Tanto que tem na foto também dela, tá uma bandeja com 2 olhos ali na bandejinha. E ela tá com o olho normal. E ela tá com o olho normal. Então tem os 2 olhos ali. E depois disso... Isso. Arrancaram os olhos e depois ela, enquanto ela ia ser morta, que também foi decapitada como um bom mártir, ela fez a última oração. Senhor, eis que suplico paz para a Igreja de Cristo. Diocleciano e Maximiniano decairão do império e como a cidade de Catânia venera a Santa Águeda, também serei venerada por graça do Senhor Jesus Cristo, observando de coração os preceitos do Senhor. Depois disso, ela foi decapitada em 303 e martirizou. Tamo aí. Legal. Cara, é triste, velho. Os bagulho que os caras fazem, olha isso. Nossa. E imagina os caras curtindo isso, sabe? Não era só ordens, né? Os caras também estavam envolvidos naquilo desde sempre. Que bizarro. Não bastava uma morte rápida. Né? Ela tinha 20, eu acho que, anos aqui nessa parte aqui. Todo mundo, né, que eu contei até agora. E é impressionante como a crueldade... Cara, eu sou cristão, velho. O que tinha de errado, meu irmão? Pois é, cara. Despertou um ódio brutal dos malucos. Puro capeta mesmo intervindo nisso. E uma coisa que eu tava pensando hoje em dia sobre essa questão da castidade e da virgindade em si. Quando a gente fez um vídeo falando sobre Maria, se eu não me engano, você comentou, ou eu, sobre as pessoas que querem guardar a virgindade para Deus. E alguém comentou nesse vídeo que, sabe, falando de uma forma bem pejorativa, cara, essas atitudes de medieval, de querer... isso não é errado. Exatamente, sabe? E eu tava pensando nessa questão, como isso tá muito envolvido no fato de as coisas, elas foram muito pervertidas com o tempo, mas não porque evoluiu a modernidade e tudo mais, mas porque ninguém vê que as coisas eram de algumas formas porque era bom que fosse daquele jeito. Que a virgindade tem esse valor. Eles pensam que, não, século XXI não tem que passar o rodo em geral e tudo mais, normal. Só que eles não entendem o valor das coisas que foram se perdendo com o tempo. Como, por exemplo, respeitar os mais velhos, chamar de senhor, algo assim. Tem muito valor que se perdeu e as pessoas acham que isso é antiquado, que é coisa medieval. Que a gente já superou isso. Né?
O pior é que até os pagãos valorizavam a virgindade, tá ligado? Todo mundo valorizava naquela época, né? E, Tipo, era algo físico que demonstrava o caráter mesmo da pessoa. sim. E só porque o sexo foi deturbado demais até hoje em dia, eles veem que aquilo é só mesmo uma pele lá. Cortou, acabou. É triste sobre isso. Em outras, muitas coisas, não só na virgindade, tem muitas, como é que é a palavra? Não é virtudes. Muitos valores que foram perdidos. Você fez lembrar de Santo Expedito, cara. Não, São Sebastião. Não conheço a história. Ele era um soldado do Império, né? Só que daí, tipo, o imperador falou, não, agora eu não quero cristão. Ele não negou a fé. Daí colocaram ele num topo flechado. Só que ninguém sabe, né? A maioria das pessoas não sabe, mas não foram flechados que matou ele. Tipo, todo mundo olhava pra ele depois das flechadas e falava, esse cara morreu. Só que daí uma pessoa foi lá pra tirar o corpo dele e viu que ele ainda tá vivo. Daí tirou as flechas, ele se recuperou e foi falar com o imperador. De novo? O imperador olhou pra ele e falou, cara, isso aqui é um fantasma. Daí tocou ele no fosso dele e morreu. Foi essa, cara, a história. Mas como é que é a história dele? Tipo, ele tá fazendo o que ali? Que ele Eu acho que ele fazia parte da guarda do Império. E daí tinha imperador que aceitava, tinha imperador que recusava. Tinha uns que falavam pra fazer idolatria, eles não faziam, daí ia morrer mesmo. Entendi. Aí mandaram flechar ele. Exatamente, ele não morreu, cara. Brabo. No peito, né? As flechas ainda. Deve ter aquela desviada, igual o João Paulo II, tá ligado? Não. A bala tinha a trajetória reta. Quando chegou no peito dele, desviou, tá ligado? Daí São João Paulo II falou, não, foi Nossa Senhora que desviou essa bala. Que massa, né, cara? Impressionante. Santo Antão, cara, isso aqui é divertido, isso aqui, eu achei legal. Curiosidade é que Antão é Antônio também. Ele era uma pessoa também de família, como eu disse. A maioria dos tempos era tudo nobre, né? Tem uns 2 ou 3 aqui que são pobres. E ele tinha lá a vida com seus pais e a sua irmã. E belezinha. Aí os pais, eu não vi aqui, mas os pais dele morreram quando ele tinha 20 anos. Então ficou para ele cuidar da irmã e também de todos os bens, toda a herança que ele herdou ali dos pais. E enquanto ele estava na nossa idade, 20 anos, ele começou a pensar sobre o sentido da vida, como ele poder fazer as coisas mais perfeitamente, né? E a gente pensa, pô, o que a gente faz da vida? Era Santo Antão na época, lá fritando, só que estava no Egito. E aí, quando ele estava numa missa, não sei se já tinha missa naquela época, mas pelo que eu pesquisei, estava escrito missa mesmo. Ah, com certeza. Se ele era cristão, ele ia pra missa. Então tá bom. Ele leu, o padre leu Mateus 19, 21, aquela passagem lá, sabe, do jovem rico, que estava escrito, se queres ser perfeito, vai, vende seus bens, dê aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. A partir daí ele falou, puxa, é isso que eu quero pra minha vida. Então, a partir dali, aquele foi o movimento que ele precisava, ele foi lá, vendeu tudo que está escrito na Bíblia, deu para os pobres. Na mesma época, eu não sei qual que é o certo, porque eu vi em 2 sites diferentes que estava escrito. Um que a irmã dele foi se tornou religiosa, e o outro disse que se casou. Se casou com Deus, vai nessa que eu acho que é mais certo. E beleza, aí ele pegou os negócios e falou tchau, e foi morar numa caverna. Começou a vida dele de eremita, tanto que ele é chamado de pai dos eremitas católicos, pai dos monges. E são poucos, cara. É difícil ter gente igual o Santo Antônio na história. Cara, é incrível. Nossa. Aí, beleza. Ele tava lá no cantinho dele e começou a espalhar a fama, né? Porque o cara já era nobre, já era um pouquinho conhecido. E, pô, o cara largar tudo e ir pra morar numa caverna tem que ser uma atitude muito, muito conhecida. A galera falou, pô, que cara, né? Nada a ver. E, tipo, a religião cristã ali na região ali tava tudo bem na época, nesse cantinho. E beleza, ele tava lá, se escondendo no cantinho, querendo ficar longe das pessoas. Era o que ele queria. Mas do nada, começou a aparecer gente pedindo conselho pra ele, que achava ele, caçava. Eu fiquei imaginando, cara, Lulu, o que você tá fazendo aqui, velho? Deixa eu só quero ficar sozinho! Exatamente. O cara tentando e o pessoal seguindo ele. E ele lá, sempre quando ele ficava sozinho, oração pra caramba, firme. Ele fazia trabalhos também, porque como diz na Bíblia, quem não trabalha não merece comer. Então ele fazia uns trabalhos braçais lá. Tudo que ele pegava só o suficiente para ele poder se alimentar, e o restante dava para os pobres. Beleza. Aí,
o tempo foi passando, as pessoas procuravam ele para conselhos, pessoas importantes, não apenas qualquer um. Mas, mais pra frente eu falo sobre que até o Papa, não, o Imperador foi falar com ele, foi pedir opinião, tá ligado? Nossa.